3, 2, 1. Aires, o que você pode contar pra gente da história do Esporte Clube Rio Verde? Bruno, vou começar falando da fundação do Esporte Clube Rio Verde até o campeonato de 1977. Começando pelo surgimento do Esporte Clube Rio Verde, onde se deu através da fusão do Corinthians Futebol Clube de Rio Verde, que foi fundado em 1947 por Altino Rodrigues da Silva, o Altino Paraguai, com o Esporte Clube Goiás, que foi fundado em 9 de janeiro de 1960, por Maurício de Nassau Arantes Lisboa, que originou em 22 de agosto de 1963 o Esporte Clube Rio Verde, que teve o seu estatuto social aprovado pelo Conselho Deliberativo em data de 29 de agosto de 1963, com mais de 30 assinaturas de valiosos desportistas rioverdenses, e consta que foi registrado no cartório do segundo ofício João Orlando Rodrigues em 29 de outubro desse mesmo ano. Erasmo Gonzaga Jame foi um bom nome que deu motivação à frente da diretoria do time. Contudo, após o seu afastamento, o esquadrão ficou por um tempo paralisado de suas atividades. Em 1965, o Alviverde teve como técnico o Almiro dos Santos, que tinha sob a sua orientação os seguintes atletas: Herodemilton, Luiz Augusto, Bairro Araújo, Carlos, Menezes, Neném Preto, Cornélio, Galeno, Tião Assunção, Mauro Moraes, Batistinha, Cici e Nina. Ainda em 1965, o Esporte Clube Rio Verde ficou com os papéis prontos na FGD, a Federação Goiana de Desportos, para disputar a classificação visando figurar no campeonato da primeira divisão de profissionais. Lembrando que naquela época, a primeira divisão era denominada divisão especial e a segunda era a primeira. O Verdão jogava no campo do Rivac. Hoje é o estádio Mozart Veloso do Carmo, que na época era todo cercado de pedra tapiocanga e contava com a banda municipal de músicos que tocava várias marchinhas. E na ocasião o Verdão do Sudoeste, tendo como presidente Ronan Arantes, apresentou vários reforços, prometendo muito a expectativa da torcida, já que se encontrava desfalcado de craques que se dirigiram para outros clubes profissionais, como são os casos de Zé Carlos, Neném Preto, que foram jogar no Goiânia, e Sabará, que foi para o Buriti Esporte. A torcida, como também a direção técnica, estava bem estimulada, acreditando que muito em breve levantariam a taça dos vitoriosos. Para tanto, realizava amistosos, onde colocou à prova, enfrentando o Goiás da capital, e também excursionou em Mato Grosso. Jogos contratados pelo diretor de futebol Viverde, senhor Marcelino Costa, que renderiam uma boa importância para o clube de Rio Verde, naquele ano de 1965. Levando sua equipe de futebol em carros próprios e com poucos jogadores, o Verdão perdeu a primeira partida com Rondonópolis pelo placar de 2-1. Mas, entretanto, para o segundo confronto, já descansado e aliviado do calor local, o Rio Verde mostrou suas garras e venceu o Rondonópolis por 2-0. Em 1968, o Esporte Clube Rio Verde foi vice-campeão, jogando em Goiânia contra a equipe do Séries. O título máximo da primeira divisão de profissionais, que hoje é a segunda, chegou de forma invicta no ano de 1969. Na decisão, teve que jogar fora contra o São Luís, onde empatou por 2-2. Disputaram o certame as equipes do Goiás de Itumbiara, 2 vezes vencida pelo campeão, o Santa Helena, com quem Rio Verde empatou e venceu, e o São Luís, que foi o principal adversário, contra quem venceu uma e empatou a outra. O presidente Varandi Paraguaçu trabalhou como leão durante todo o ano e cumpriu a sua promessa de dar o título máximo ao Rio Verde, que foi esse título da segunda divisão, de 69, o qual foi o primeiro título do Rio Verde. O auge foi o Campeonato Goiano de 77. Esse Campeonato Goiano de 1977 deixou traços marcantes na história do Esporte Clube Rio Verde. O presidente do clube era José Divino Ribamar de Lima, que era mais conhecido por Zé Rolinha.
Contratou-se o supervisor Nogueira, profissional experiente, muito bem relacionado com clubes paulistanos, a exemplo do São Paulo e da Portuguesa. Nogueira conseguiu trazer atletas vinculados a essas tradicionais e grandes representações do futebol brasileiro, que até hoje ainda muitos torcedores lembram com uma certa nostalgia as proezas daquela jovem equipe que era formada pelos seguintes jogadores: Serginho, Gesmar, Toninho Xerife, ao qual está em Rio Verde até hoje, Paulo Soares, Heleno, Almir, Elimar, Mug, Ferraz, Radar e Xundi, montando realmente uma poderosa equipe que enfrentava em Rio Verde ou em Goiânia de igual para igual o Vila Nova, o Goiás e o Atlético. E para a decisão do título ficaram 4 times: Vila Nova, Goiás, Goiânia e Rio Verde. O Rio Verde disputou todas as 3 partidas na capital. Começou derrotando Goiânia por 2-0, perdeu para o Vila Nova por 1-0 e para o Goiás por 3-1. O goleiro do Verdão do Sudoeste era Serginho, que acabou sendo titular do São Paulo Futebol Clube. E o Radar saiu do Esporte Clube Rio Verde para jogar no Flamengo, que veio aqui em Rio Verde no dia 12 de março de 1978, quando o torcedor rioverdense teve a felicidade de assistir uma partida amistosa disputada aqui no estádio Mozar Veloso do Carmo, contra o Clube de Regatas Flamengo, que dentre outros nomes consagrados do futebol brasileiro, aqui estiveram Carpegiani, Cantarelli, Adílio, Tita, Júnior. O Verdão não intimidou e arrancou em empate de 0-0. Pouco tempo depois desse memorável jogo, o Radar estreou atuando pelo Flamengo do Rio de Janeiro e já de cara na estreia, o Radar marcou 4 gols. Dentro da cronologia, o Verdão do Sudoeste disputou um campeonato brasileiro da Série C no ano de 1995, ficando no 89º lugar. Nas competições estaduais, o Esporte Clube Rio Verde sagrou-se campeão goiano da Série B por 6 vezes, nos anos 1969, 1982, 1989, 1993, 2011 e 2016. Conquistou um torneio incentivo em 1976. Na primeira divisão, o Rio Verde disputou ao todo 20 vezes, tendo alcançado sua melhor colocação no ano de 1984, quando ficou em 3º lugar. Nesse ano, Miro, o avião do gol, foi escolhido como goleiro do Fantástico da Rede Globo por 2 vezes, quando o Rio Verde venceu o Vila Nova por 4-2 no Serra Dourada e quando ganhou do Goiás por 1-0 também no Serra Dourada. Outros resultados do Verdão do Sudoeste foi o 4º lugar, nos anos de 1977 e 1995.